você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Hoje é a sua chance. Só esse vídeo daqui rendeu pro canal $4.500. Esse segundo vídeo aqui rendeu pro canal $3.500. Hoje, quando a gente olha um filósofo, vamos dizer assim, filósofo de 2021, para um filósofo de 2.500 anos atrás, quais são as semelhanças e quais são as não semelhanças? Elas existem? Semelhanças existem no sentido de que, assim como os filósofos de 2.500 anos atrás, a filosofia tem uma vocação natural a querer resolver os problemas a partir dos limites humanos, sem trazer para a conversa a ideia de divindades, por exemplo. Sem trazer. Sem trazer. Existe uma parte da filosofia que é a filosofia da religião, que você estuda a religião, mas não do ponto de vista da fé. Tá bom. A gente fala. A teologia estuda do ponto de vista da fé. E o Sócrates foi condenado por ateísmo. Sim. Então, ali já havia uma tensão entre os filósofos e a religião do Estado ateniense, da polis, o politeísmo da polis, né? Uhum. Então, isso é uma semelhança que continua existindo, essa tensão entre a formação filosófica e, digamos, grosso modo, a ideia de acreditar no invisível, no divino, ou elementos extra-humanos que agem sobre a realidade humana. Claro que existem os elementos naturais. Também é semelhante o fato de que filósofos estão sempre fazendo perguntas, que a gente aprendeu com os filósofos anteriores, né? Agora, diferente, tem um monte de coisa, né? A gente continua circulando por áreas como política. O Platão fundou as áreas, política, própria filosofia da religião, filosofia da linguagem, filosofia da sociedade, psicologia, epistemologia, que é a teoria da ciência, como a gente fala hoje, epistemologia. Mas, assim, você tem diferenças. Por exemplo, hoje a gente tem uma sociedade de mídia, né? Você tem agora, mais especificamente, redes sociais. Nós vivemos estruturas políticas pensadas por filósofos do final do 18 ao longo do 19. E agora a gente está numa banana danada porque as redes sociais têm vocação de erosão institucional, destruição da representação institucional. E isso é um problema que nossas instituições, elas vêm de uma época que não existia isso. Sim. Agora, por exemplo, Platão já apontava críticas à democracia ateniense que valem até hoje. A democracia. Do mesmo jeito. Vocação retórica, argumentativa, demagógica. Pessoas que não são preparadas tomando decisões pela polis. Parece que você está lendo problemas de hoje em dia. O cara vanguardista pra caramba. Porque a humanidade tem uma parte que não muda muito, né? Agora como ter essa perspectiva, Pondé, tão ampla de mundo? Por exemplo, no caso do Kant. Uma perspectiva tão absurda de mundo, e segundo que a gente lê, ele nem saiu da cidadezinha dele. Ele viveu lá, e ficava Königsberg. lá. Entendeu? Piquititi, com aquele carinha pequenininho. Uma perspectiva tão absurda de mundo, de pluralidade, de vanguardismo. Onde que vem essa estrutura de pensamento? É através de pergunta, através de leitura, é uma habilidade natural? Por exemplo, é uma predisposição, é um talento? Porque eu tô te construindo essa pergunta porque eu que fiquei pensando. O que classifica um filósofo? O que classifica um professor de filosofia? Um professor de filosofia tem que ser um filósofo? Um filósofo precisa ser um professor de filosofia? São coisas similares? Nada a ver. Porque eu cresci vendo o meu pai me falar isso. Meu pai, negro, foi até o segundo colegial, nordestino, pobre pra caramba, mas eu via meu pai lendo. Eu via lendo. E eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, e ele fala assim: Joel, você precisa saber perguntar por que o mundo existe, você precisa saber perguntar por que as coisas são desse jeito. Eu achava horrível, cara. Eu falava, sabe, Pondé, cara, o que meu pai tá falando? Cara chato. Ele abriu um jornal, aquele negócio daquele tamanho, cruzava a perna. Eu falei, o que tem de legal aí? Aí ele tinha umas coleções, sei lá, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Maomé, Agatha Christie. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Só que hoje eu vejo a robustez e a envergadura dele. Por isso que eu comecei falando da questão da saudade. Meu pai foi a primeira pessoa que eu lembro, que eu me recordo, que me fez pensar, me provocava a pensar, né? Eu posso considerar ele um filósofo?
Então, Nossa, ficou um troço gigante que eu falei aqui, né? Filósofo, filosofia, a origem do cara, Kant. É. Eu joguei tudo aqui, mas tá bom. Então, você pode dizer que seu pai tinha inquietações filosóficas. Até você pode dizer que se ele tivesse em Atenas, ele podia ser um filósofo, porque não existia diploma, Certo. certo? Certo. O que aconteceu é que a filosofia, como todas as áreas de conhecimento, elas acabaram sendo normatizadas. Beleza. Isso acontece no século XIX. Apesar de que tem professores de filosofia na Idade Média, e você tinha que defender aquilo que a gente chamaria tese hoje, né? Doutorado, que a gente chama hoje. Então, para ser doutor em teologia sacra, que na realidade era teologia e filosofia, Oxford, Sorbonne, Salamanca, Bolonha, na Itália, as primeiras universidades europeias. Mas, a partir do século XIX, o ensino da filosofia começou a ser normatizado. Então, você estudava filosofia e daí você dava aula de filosofia. Então, começou aquilo que a gente conhece hoje, né? Schopenhauer vai criticar muito isso, inclusive. E aí surge a profissão de filósofo. Remunerada, sistematizada. Professor pago que tem alunos e cumpre uma certa liturgia institucional, que dá aula não sei aonde, dá aula não sei aonde, troca de emprego, né? Na época do Platão, do Aristóteles, não existia isso. Então, a descrição que você deu do seu pai é de alguém que tinha uma sólida crença na formação intelectual, acreditava que uma pessoa deveria ler. Sim. E deveria fazer perguntas. O meu pai, ele falava para mim uma coisa, para mim e para minhas duas irmãs, ele falava que quando duas pessoas inteligentes se encontram, a pergunta que uma faz para a outra é: que livro você está lendo? Certo? Então, assim, você tem que estar lendo livros o tempo todo. Se acabar um, começa outro. Acabar um, começa outro. Então, apesar que ele era médico, né? Eu digo apesar no sentido que ele não era da área da filosofia, ele tinha uma formação humana gigantesca, mas também era um médico de uma geração que hoje é médico mais técnico. Sim. Do que qualquer outra coisa. Então, eu diria que teu pai, digamos assim, apresentava uma certa sintomatologia de alguém que poderia ser um filósofo, entendeu? Com o tipo de perguntas e o tipo de conversa que ele tinha com você. Sabe por quê? Olha só, olha o que ele fazia, Pondé. Iam meus amigos, eu fui nadador, né? Então iam meus amigos da natação em casa. Amigos e amigas. Aí ele chegava e falava assim, sei lá, vou pegar aqui a Stephanie, uma amiga minha. Dele, quem é você? Ela assim, meu nome é Stephanie. Dele, não, mas eu não perguntei o seu nome. Quem é você? Isso é pergunta de filósofo. Sabe? Né? Eu achava aquilo um porre. Eu sou nadador. Não, eu não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. Quem é você? Puta, pai, que saco, eu tô passando vergonha. E ele fez de propósito, sabe? Tio, para com isso. Tal. O nome dele era Joel também, né? Tio, para com isso. Aquilo eu achava um porre. Hoje, cara, eu amo, sabe? Tipo, eu acho tão legal, por isso que dá saudade. Então essa é uma sintomatologia. Eu usei como uma metáfora, né? Tá. Sintomatologia, mas assim, que a gente tava falando de medicina, mas assim, esse tipo de pergunta, quem é você? Ele estava perguntando, em termos técnicos filosóficos, qual é a substância que faz você ser o que você é e não outra pessoa. Perfeito. E é claro que isso, para responder essa pergunta, você tem aí um caminhão de questões que você tem que dar, porque tem elementos psicológicos, neurológicos, sociais. Mas a pergunta quem é você, do jeito que você descreveu, que ele não aceitou que ela dissesse que era Stephanie, que ela não aceitou que ela dissesse que era nadadora, é porque provavelmente ele considerava isso tudo atributos exteriores. A substância intrínseca que fazia dela aquilo que ela é e não outra coisa. Sim. Isso é uma discussão ontológica. Da filosofia. Total. O que Aristóteles chamava de ciência primeira. Né? Tudo começa em você conseguir determinar qual é a substância, a ousia, como eles falam, que caracteriza um ser sendo o que ele é e não outro ser. É claro que essa discussão é uma discussão que vai às raias. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Hoje é a sua chance. Só esse vídeo daqui rendeu para o canal $4.500. Esse segundo vídeo aqui rendeu para o canal $3.500.